gravação dela. Eu comecei a gravar aqui, e aí a gente, depois de gravada a aula, eu vou disponibilizar lá na plataforma do Moodle para vocês estarem conectados, tá? Então, o que eu quero fazer inicialmente agora com vocês na aula, tá? Então, eu quero apresentar para vocês o Moodle e mostrar como é que a aula está estruturada de hoje, para que a gente possa trabalhar na aula e tal, e verificar, e entender também um pouquinho da plataforma do Moodle. Eu sei que é o primeiro semestre de vocês, e tem muitos de vocês ainda que não usaram a plataforma do Moodle, então eu vou fazer esse tourzinho com vocês lá no Moodle, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, tá? Se alguém fizer alguma pergunta no Moodle, eu vou dar uma voltada, porque eu vou trabalhar com telas diferentes aqui, para a gente entender um pouquinho. Deixa eu buscar aqui. Então, tá. Então, gente, quando vocês entrarem no Moodle, vocês vão receber lá o número da turma de vocês, 254DB04, administração, turma 679, e o professor. O que eu procurei fazer para vocês aqui? Eu procurei colocar para vocês orientações gerais da disciplina. Então, tudo que a gente acordou lá no primeiro dia, no segundo dia que a gente foi reforçar, que eu reforcei, né? E no terceiro dia. Então, eu coloquei aqui que essa área aqui é denominada orientações gerais da disciplina. Vocês vão encontrar o plano de aula, né? O plano de ensino, ou seja, deixa eu abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia rapidamente por cima, tá? Então, se vocês clicarem nesse plano de aula, ele vai abrir para vocês uma nova janela, e aí vocês vão ter o plano de aula lá, onde vai estar a ementa, as aulas que vão ser trabalhadas, entre outros materiais, como a forma de avaliação, o dia das provas, referências que vocês podem consultar, algum livro, né? E datas importantes lá do Moodle e a forma de avaliação. Depois eu disponibilizei para vocês aqui o livro A Arte da Guerra. Eu havia falado para vocês, então, no primeiro dia, que vocês teriam que fazer um trabalho individual, né? Então, esse trabalho individual é ler o livro A Arte da Guerra, né? Então, agora que a gente está num isolamento social, isso facilita um pouco para a gente se entreter e poder fazer uma leitura. Então, vocês vão ler esse livro A Guerra, e aí eu criei um espaço aqui, chamado Espaço para Postar a Resenha. Então, até o dia 11 de maio, vocês têm que postar aqui essa resenha. Aí eu criei aqui orientações para vocês elaborarem a resenha. Então, como deve ser feita essa resenha, tá? Depois vocês têm a orientação do trabalho final, que eu falei para vocês na aula passada, então. Então, o trabalho final, eu separei vocês... vocês se separaram em grupos, né? Administração, grupo de administração geral, inovação, marketing, finanças, recursos humanos ou gestão de pessoas. E aí o objetivo de vocês vai ser entrevistar gestores ou administradores que trabalham nessa área. E aí depois da entrevista vocês vão montar um vídeo. E nesse vídeo vocês vão fazer tipo de um documentário, tá? Alguns alunos me perguntaram de uma outra professora, mas será que vai dar tempo da gente fazer isso? A princípio sim, porque a PUC está prevendo que a gente volte dia 13 de abril. Então a gente tem ainda mais 2 meses para poder fazer isso. Mas caso se prolongue o nosso isolamento, a gente pensa numa outra fase ou em algo parecido para a gente poder ir adiante. Aí depois aqui eu tenho espaço para vocês postarem o trabalho final, depois eu vou orientar vocês, provavelmente vocês vão fazer um upload no YouTube e aí vão colocar o link aqui, tá? Então, para vocês acessarem essa plataforma virtual, onde a gente está fazendo a nossa sala de aula virtual. Então, eu coloquei para vocês aqui um link, né? Então, sala virtual.
E aí vocês podem vir direto e clicar nesse ícone, e o ícone vai remeter vocês à página da nossa sala de aula. O que que acontece? Essa sala de aula ela só está aberta nos dias da aula, então nas segundas-feiras, tá? Então vocês vão poder acessar essa sala de aula sempre no horário da aula, né? É como se fosse a sala de aula da PUC, né? Então, no horário da aula ela vai estar aberta, então eu vou abrir ela uns 10 minutos antes, como eu abri hoje, né? A Yasmin estava, acho que foi a primeira a chegar, e aí a Yasmin conseguiu chegar mais cedo, eu também abri mais cedo a sala, e aí a gente pôde se conectar, tá? Então, eu dei aqui orientações gerais para quem está um pouco perdido e tal. Uma coisa que eu vou sugerir para vocês, e eu vou fazer uma outra pesquisa que eu gostaria que vocês respondessem ela rapidinho. Deixa eu voltar aqui, deixa eu me achar aqui. Aqui. Vamos fazer. Tá, encerrei essa. Vamos você. Ó, a minha proposta é o seguinte, tá? Que a gente crie, ou que vocês criem, eu não sei se vocês já criaram, que a gente crie um grupo de WhatsApp para fazer uma comunicação mais efetiva com a turma, com o professor, ou até mesmo entre a turma, estou com dúvida. Aí, se vocês tiverem dúvidas entre si, eu posso ir lá e responder. Uma coisa que eu queria dizer da pesquisa de vocês, as respostas de vocês, eu não consigo visualizar, tá? Então, se alguém não concorda em fazer o grupo de WhatsApp ou não vê, então eu não vejo. Então, ela é uma pesquisa agregada, tá? Ela é cega, né? Eu não sei quem são os respondentes. Se vocês concordarem em fazer... o Lucas está aqui, ó. Espera aí. O Lucas é bom que ele é proativo. 5198-985-160447. É isso aí, Lucas. Se vocês não tiverem, por acaso, um grupo, o que eu posso fazer? Eu posso gerar um link aqui de grupo e mandar para vocês, porque de repente vocês querem ter um grupo separado do professor. Não tem problema enquanto isso, tá? Eu também já fui aluno como vocês e também é legal a gente ter um grupo privado sem que o professor esteja, tá? Então, a grande maioria concorda. Então, vocês podem tocar em ficha aí em fazer isso. Pode me adicionar no grupo, qualquer coisa que vocês tiverem. E aí o legal é que a gente tenha todos os alunos ali, porque hoje nós estamos com 19 alunos aqui na aula essa virtual. E nossa turma, só para mostrar aqui para vocês, ó, a nossa turma, ela é composta por 41 alunos, tirando eu 40, né? Então tá faltando a metade da turma ainda para a gente poder tá junto aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na nossa turma. Tá, gente? Então, de orientações iniciais são essas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão, sempre quando entrar na página do Moodle, vocês vão ter essa opção aqui de poder se encontrar e clicar aqui no ícone e jogar adiante, tá? Então, a primeira aula nossa, eu coloquei aqui os slides, né? Que é aqueles slides iniciais, explicando um pouco
como funcionava a PUC, um pouco sobre como funcionava a disciplina, a gente falou do perfil de aprendizagem, e a gente falou depois do profissional do futuro, a gente viu aquele vídeo como funcionava. Na aula 2, que foi na aula da semana passada, então a gente falou das áreas da administração, né? Áreas de finanças, de marketing, entre outras áreas, recursos humanos, operação e tal. A gente falou do caso da Foxtrot, então a gente viu e debateu sobre, né, se o proprietário deveria fechar ou renovar a fábrica, investir, e a gente falou aqui dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, a gente reforçou lá os princípios da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Então, naquele dia, no 15/3, foi quando a PUC tomou a decisão de fazer o isolamento social para evitar a disseminação do Covid-19, e aí eu dei uma orientação para vocês como a gente ia funcionar. Então, a partir de hoje, até dia 13 de abril, a gente vai trabalhar na nossa plataforma online aqui. E aí eu estou montando essas aulas para vocês que seja de uma forma fácil de a gente trabalhar, mas ao mesmo tempo que a gente tem aquela dinâmica que a gente tinha da sala de aula, de poder interagir com os grupos, entre outros formatos. O que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, na aula de hoje, eu vou estar sempre colocando o iconezinho, então vocês podem clicar aqui e chegar na aula, tá? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Depois eu vou abrir um PPT para vocês e vou falar para vocês aqui um pouco do tema da aula de hoje, tá? Então, a ideia é sempre a gente fazer um encontro esse às 8 horas da manhã, como eu dividi aqui, a gente fazer uma explanação inicial da aula. Então, a gente vai ter uma explanação inicial, entre outras coisas, e depois a gente volta em uma outra, no mesmo chat, ou nessa aula virtual, às 10 horas, né? Para que a gente possa discutir os conceitos que a gente viu na aula. Então, foi assim que eu planejei para a aula de hoje. Então, eu não sei se vocês acessaram, então eu já tinha liberado essa aula, acho que desde sábado, só que ainda eu construí ela, tirei algumas coisas, coloquei de novo para facilitar. Então, como eu estruturei a aula de hoje, então, o objetivo dessa aula e das próximas 4, né, até a avaliação da P1, que a gente dividiu lá em P1, P2, ou seja, 2 provas, e a gente chamou de T1, T2, T1, T2 e T3, tá? O T1 é o trabalho da resenha, o T2 é o trabalho em grupo, que vocês vão fazer em um vídeo, e o T3 vai ser quiz, ou seja, perguntas similares à prova que a gente vai ter, tá? Então, aqui, o objetivo, então, dessas próximas 4 aulas é a gente compreender como as empresas adotam as metáforas que foram desenvolvidas pelo Morgan em 86, tá? A gente vai trabalhar inicialmente essas 4 primeiras metáforas, né? Que elas são conhecidas como máquina, organismo, cérebro e cultura, tá? E nessa aula a gente vai ver como essas metáforas se interrelacionam e como que elas estão relacionadas com a escola de administração que foi desenvolvida. Vamos ver aqui que alguém fez uma pergunta. Criei, dizem que vai até setembro. Como vamos fazer as provas? Ah, beleza, Lucas. Lucas, um esclarecimento de uma forma geral, tá? Pessoal, não sei se todos viram, mas a gente tem um chat aqui e nesse chat vocês podem fazer perguntas, entre outras coisas. Lucas, o que a PUC definiu, tá? Como estratégia da instituição. Então, a PUC fez o seguinte, ó. Ela definiu naquela semana que a gente ia acessar as aulas, tá? Naquela semana, inclusive, na segunda-feira de manhã, que a gente teve aquela definição. Então, a gente definiu naquela segunda que ia parar as aulas,
presenciais, e aí ficou definido que terça e quarta a gente não teria aula, por quê? Para a gente ter reuniões e capacitações para os professores e até mesmo para os alunos terem um tempo para se adaptar. Então, para a gente montar uh, aulas virtuais, mas não virtuais, que elas se tornem mais reais, como, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, e se for o caso, vocês também podem abrir o áudio e fazer perguntas, tá? Então, o objetivo foi a gente parar para isso. Depois as aulas, então, retornaram na quinta e na sexta. Então, por exemplo, hoje, os gestores da PUC estão se reunindo de novo, até para ver um panorama. Ah, como foram as aulas, tivemos algumas dificuldades, o que a gente precisa melhorar, o que precisa ser feito, e a gente está andando semana a semana, tá? Então, inicialmente, a gente, vamos dizer assim, a gente está vivendo essa semana online, e aí a gente vai discutir, sexta-feira a gente revê, na semana que vem, mas a definição que a gente tem é que 13 de abril se encerra. Provavelmente uma semana antes, ou naquela semana de 13 de abril, vai ser decidido como que vai funcionar. E aí, deixa eu só desbloquear aqui um pouquinho o vídeo, que você está me dizendo que está meio lento, tá? Então, a gente vai definir se a gente vai adiante ou não. Ah, se tiver provas e a gente não puder fazer, a gente vai fazer um formato que a gente possa fazer as provas online, tá? Então, para vocês terem uma ideia de prova online, como funciona, hoje tem mecanismos, né, que você entra no computador, você deixa a câmera ligada para fazer a validação do aluno, e aí você tem um tempo lá de 2 horas, 3 horas para poder executar a prova. Então você entra, executa a prova ou o teste, e aí você encerra ele. Então vamos viver por semana nesse sentido do isolamento social, né? Eu sei que aumenta a ansiedade, como vai ser e tal, mas a ideia é que a gente não chegue até lá. Eu também acho que pode ser que se estenda mais, mas vai ser bem preocupante para todos, assim como para a sociedade, tá? Então, a gente voltando aqui, a gente vai ver como isso influencia. Então, o Morgan, ele propôs essa metáfora, então, ele usa algumas palavras para a gente tentar explicar como a organização é vista. Então, se a gente começa como a organização vista como uma máquina, tá? Então, em início do século passado, a gente foi desenvolvido, então, o que a gente chamou de gestão científica, é onde começou a se usar métodos científicos para poder fazer administração. Então, a gente hoje vai tentar trabalhar um pouco dentro desse sentido, tá? Surgiu aí o pensamento burocrático e o estudo dos tempos e movimentos. Depois, o segundo modelo que surgiu foi a organização como um organismo, tá? Se percebeu algumas necessidades organizacionais por parte dos funcionários, compartilhamento de visão futura, como é que a gente organizava uma empresa. Mais adiante, então, surgiu a organização como cérebro, né? Então, um sistema mais cibernético, holográfico, então é uma forma vista a organização como mais pensante. Depois existe a organização como cultura, então levando em consideração a cultura organizacional, a cultura da sociedade onde essa organização está inserida e também as subculturas das pessoas que trabalham dentro dessa organização. Depois surge essa metáfora da organização vista como um sistema político, né, que onde existe um sistema de regras, uma disputa de poder dentro da organização, a organização como uma prisão psíquica, né? Então, ligados aqui muito
a questão de como as pessoas se aprendem dentro dessa organização, como é que ela esse ambiente. Depois ela em uma forma de transformação, ou seja, está sempre se recriando formas dela estar atuando. E depois como dominância, né, a diversificação, a forma de dominação social. O que a gente vai fazer nesse semestre aqui? A gente vai trabalhar a organização vista como máquina, organismo, cérebro e cultura. Sistema político, prisão psíquica, transformação e dominação, a gente não vai se aprofundar, tá? Então, a gente vai estudar essas primeiras, a primeira parte. Então, de uma forma bem simplista, eu coloquei aqui o que são essas 8 metáforas, né? Então, como máquina, unidade, departamentos padronizados e que funcionam de uma forma muito eficiente, como uma engrenagem. Lembra lá o que a gente aprendeu de termo de eficiência? Então, a eficiência é o método de transformação bem ajustado. Por isso que a gente chama ela de uma engrenagem e como máquina, né? Ou seja, a máquina geralmente não falha nos seus processos. Depois, como organismo, então, um sistema vivo, com ciclo de vida, onde sobrevivem os mais aptos, né? Então, aquelas pessoas que se adaptam ao ambiente têm mais. Depois, então, informação, né? Predomina, então, dados e disseminação do mesmo. Então, tudo que se aprende é disseminado dentro da organização. Depois, cultura baseada nas tradições, convicções, histórias e visões partilhada de todos, sistema político, interesses, jogo, prisão, então, cultura organizacional focada na repressão das pessoas, então, a pessoa trabalha porque não pode ficar sem emprego, e aí tem pressão de chefe, entre outras coisas, transformação, constante mudança para o bem e para o mal, e dominação focada lá na exploração e na agressão dos próprios colaboradores, tá? O que eu coloquei para vocês aqui? Então, esse livro do Morgan, tá? Imagens da organização. Cada capítulo, tirando o primeiro capítulo, que é uma introdução, ele corresponde a uma dessas metáforas. E aí eu coloquei para vocês aqui o capítulo 2, organização como máquina, então na visão do Morgan. Então vocês podem se aprofundar e entender isso daqui um pouquinho. Depois aqui tem os que a gente vai trabalhar hoje da aula, então a organização como máquina, né? Então eu vou mostrar, eu vou trabalhar com os slides, apontar para que vocês tenham um pouco dessa ideia. Depois disso eu criei um estudo de caso aqui para vocês discutirem. E aí baseado nisso, nessa plataforma, eu vou abrir como se fosse salas específicas, aonde vocês, salas específicas, mas como se fossem mesas, tá? E aí eu vou aglutinar vocês em mesas, e aí vocês podem debater e discutir sobre esse texto não, esse estudo de caso, tá? Depois eu vou voltar a falar para vocês aqui. Aí eu coloquei aqui os fóruns, eu coloquei 6 fóruns, ou seja, vai ter 6 mesas, e aí vocês vão depois aqui colocar a visão de vocês sobre esse caso, tá? Então, às 10 horas a gente volta para falar desse caso. Depois, o que eu fiz para vocês aqui? Lembrando daquele, deixa eu voltar lá no começo, tá? Lembrando para vocês que a gente fez, eu não coloquei aqui, me esqueci, mas depois eu volto e coloco. Aquela pesquisa sobre aprendizagem, né? Então, tem pessoas que gostam de ler, visualizar e tal. Então, eu botei lá aqui o capítulo 2, né, do Morgan, e também eu encontrei o capítulo 2 em audiolivro, narrado. Então, para quem não tem muita paciência de estar lendo, folheando um livro, ou de estar lendo a tela do celular, ou de um reader, ou até mesmo do computador, vocês podem clicar aqui e ouvir a narração de todo o capítulo, né? Depois, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês aqui vídeos extras, tá? Então, a gente vai estudar sobre essas pessoas, e aí eu coloquei aqui um resuminho de cada um. Não fui eu que fiz esses vídeos, mas são os vídeos que tem no YouTube, eles são bem interessantes. Então,
a teoria da administração científica, né, que ela foi desenvolvida pelo Frederick Taylor, né? Então, o Taylor era um europeu. Depois, a teoria clássica da administração, que ela foi desenvolvida pelo Fayol. E aí, depois, a teoria da burocracia, tá? Que o Max Weber foi um grande responsável por ela. Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Então, esses vídeos são um extra para vocês entenderem e buscarem um pouquinho mais de informação, tá? Então, eu vou abrir. Vocês não precisam agora, se não quiserem, abrirem os slides. E aí eu vou passar os slides para vocês. Só vou voltar aqui e aí eu vou fazer um compartilhamento novamente, tá? Compartilhar aqui tela, vou mudar aqui um. Vamos pegar aqui compartilhamento. Deixa eu me achar aqui. Aqui, perfeito. Tá? A organização como máquina, então. Sempre dizendo para vocês que essa aula ela é desenvolvida pela professora Ana, pela professora Mayra e por mim. Então, a gente pensa sempre como vai ser as nossas dinâmicas entre quarta e quinta-feira para poder trabalhar com vocês de uma forma unificada, tá? Agora eu queria que vocês abrissem o áudio de vocês para a gente falar um pouquinho o que é, como é que era a escola de administração do Cristóvão Colombo. Como é que vocês viam o Cristóvão Colombo? Vamos, Lucas, tu que é bom aí para poder falar para a gente. Vamos abrir aqui o meu vídeo. Compartilhar o vídeo. E aí, Lucas, o que tu acha? Vamos, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Já sei. Vamos jogar aqui. Organização. Aqui como. Vamos ver aqui. Para mim não aparece a opção de ativar. Vamos. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos aqui, compartilhar tela, Chrome. Aqui, agora melhorou. Deixa eu responder aqui umas perguntas que eu fizer. Para mim não aparece a opção de ativar o áudio, aqui também não. Pois é, vamos lá. Rodrigo, vamos lá. Pessoal, me digam o seguinte, vocês estão no telefone ou vocês estão num desktop? Se vocês estiverem no telefone, peraí. Fala, Rafael. Deixa eu só ver aqui, que daí eu digo para vocês. Eu vou entrar no telefone.
Tá, peraí que eu... Pessoal, eu mandei para vocês no WhatsApp aí uma imagem. Quem está no telefone, tá? Na fotinho do navegador ali em cima tem um botãozinho vermelho. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, aqui, ó. Deixa eu abrir a foto. Aqui em cima, ó, tá vendo? Tem um desenho do microfone, ó. Então, se vocês clicarem no microfone e desclicarem, ele fica mudo e deixa de ficar mudo. Então, se vocês clicarem ali, ele vai ficar aberto, tá? No Note, vocês vão ter que entrar aqui na função de microfone, ou vão ter que clicar com o botão esquerdo para ele poder abrir e vocês poderem verificar como está funcionando. Deixa eu tentar ali. Acho que vocês não viram. Aqui. Deixa eu aqui compartilhar. Opa. Não, vou voltar aqui. Compartilhar a tela. Aqui, Chrome. Aqui no WhatsApp. Aí. Aqui, ó. Então, eu tirei uma foto do celular para vocês terem uma ideia. Vamos jogar aqui, ó. Então, aqui em cima, vocês têm essa opção, ó, de poder mexer aqui, de clicar e desclicar no botão para tentar voltar o áudio. Vamos ver aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Tá, deixa eu tentar. Deixa eu tentar uma coisa aqui, ver se eu não mexi em nada aqui. Espera aí que eu posso ter aprontado sem querer. Deixa eu ver aqui, configurar, volume, notificação por áudio. Vamos lá. Tentem aí, vamos ver se dá agora. Vê se apareceu. Tenta aí falar. Vê se vocês conseguem falar agora, ver se apareceu. Vamos tentar aqui mais um. Ainda não apareceu. Tá. Aqui, compartilhar áudio. Agora sim. Compartilhar vídeo também. Agora eu liberei vocês geral aqui. Tá. Então, isso. Agora estamos... Okay. Voltamos ao normal, viu? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Vamos voltar aqui. Perfeito. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, Lucas. Tu que é o cara bom aí que gosta de falar, diz para nós. Então, por que... como é que era a escola do Cabral? Ou do Cabral, ou do Cristóvão Colombo? Como que esses caras trabalhavam o princípio da administração no negócio deles? A ideia deles inicial, então, era a seguinte, né? Eles eram desbravador dos sete mares, como já dizia o Lulu Santos.
Então, eles queriam sair de Portugal ou da Espanha para poder... Não está conseguindo, Lucas? Pode ser que seja a internet também. Porque o meu tava Alguém muito que lento. quer tentar arriscar falar só para a gente fazer um teste no áudio? Quer testar, Yasmin? Ó, para alguém apareceu ali o Tô, microfone. Ó, tá Acho que tá tô aparecendo. ok. tentando falar. O Luiz meu tá Henrique, quer testar funcionando. aí só para a gente ver? Tá, tudo ok. Testando. Gomes? Testando. Foi? Foi. Tá. Se vocês falaram, eu não consegui ouvir. Então, a ideia do Cristóvão Colombo, tá? Era a administração dele, então, ou seja, lembra lá quando ele partiu da Espanha, o objetivo dele era chegar nas Índias, né? E aí quando ele chegou nas Índias, na realidade não era as Índias, né? Até tinha Índias, mas ele chegou na América Central. E aí, o que aconteceu com ele? Quando ele saiu da Espanha, ele não sabia para onde que ele estava indo. Quando ele chegou, ele não sabia onde ele estava, ele achava que estava na Índia. E quando ele voltou para a Europa, ele não sabia nem aonde ele tinha estado. Então, a escola de administração, tanto de Cristóvão Colombo quanto de Pedro Álvares Cabral, era sem planejamento, sem organização, sem direção e sem controle. E se a gente levar em consideração a escola de Pedro Álvares Cabral, das 14 fragatas que saíram de lá, apenas 3 ou 4 chegaram no Brasil, porque algumas afundaram, outras pessoas morreram com peste, entre outras coisas. Tá? Então, para esses gestores, faltava administração. Eles utilizavam muito do que a gente chama de conhecimento empírico. Com a experiência que eu tenho, eu vou fazer nesse formato. E assim por diante, né? Eu vou indo e vou fazendo da forma que eu acho mais fácil. O que a gente vê mais adiante dentro dessa ideia, né? Então, a partir de então, a gente começa a verificar as organizações. Então, elas precisam ser frequentemente rotinizadas, ou seja, ela tem uma rotina diária. Então, por exemplo, do McDonald's, as pessoas chegam, pedem o lanche vai para a cozinha, as pessoas montam a cozinha e aí o lanche é entregue para o cliente hoje a partir do número onde ele é chamado. Então, existe uma rotina onde as pessoas devem chegar, trocam seu uniforme, se aprontam, conferem o caixa, abastecem os produtos, os estoques e assim por diante, elas começam a trabalhar e focar nos seus processos. Então, ela parte desse processo tendo uma rotina, né? Então, dentro da organização vista como máquina, o que acaba acontecendo? As organizações, elas são vistas, então, como um processo mecânico, né? Ou seja, de um lado entra o insumo, a matéria-prima, e aí o objetivo, então, da organização como máquina é processar essa matéria-prima de uma melhor forma possível e aí colocar esse produto ou serviço no mercado. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma padronizada para não ter falhas e erros. Ela tem que ser bem eficiente, né? Confiável e previsível, ou seja, eu tenho que saber quanto tempo vai levar para eu desenvolver esse determinado
processo. Só para vocês terem uma ideia da organização vista como máquina, esse questionário ele está lá no livro do Morgan e ele aponta um perfil de avaliação para profissionais que trabalham em balcão de lingeries. Então, especificamente, esse questionário era um questionário nos anos 90, nos anos 90, gente, pensando que a administração científica ela surgiu lá no começo de 1900, tá? Então, nos anos 90, o McDonald's ainda utilizava esse questionário para verificar se o empregado sorria ou não sorria, se a acolhida do cliente era sincera, se ele olhava nos olhos do cliente, e aí então era feito um check-in de todos esses pontos para tentar entender como que funcionava o processo de atendimento. Então, para vocês verem como era uma coisa muito mecânica, e chegava, ó, ou a pessoa atende ou não atende, ou a xícara está limpa ou não está limpa, ou seja, é para checar para que todo o processo seja muito eficiente no atendimento. Isso, por um outro lado, se torna o atendimento das pessoas muito robotizado também, né? Então, esse movimento da administração científica, ele surgiu em dois eixos, né? Então, o Frederick Taylor, lá no começo, então, 1903, dado a Revolução Industrial na Europa, ou seja, quando a Europa começou a trabalhar com máquinas a vapor e outro sentido, então deixando de fazer o trabalho mais manual para um trabalho mais mecanicista. Então ele foi um cara que ele começou a fazer o seguinte, desde novo, com seus 16 anos, quando ele trabalhava numa fábrica, ele começava a observar as pessoas, quanto tempo que essas pessoas levavam para fazer um processo, e aí ele começava a anotar tempo e movimento, ou seja, vamos pensar aqui em alguém, num cozinheiro, fazendo um prato de comida, vamos dizer que seria aqui um filé com fritas, tá? Então, o garçom diz para ele, precisa de um filé com fritas. Aí ele, tem que ir lá buscar o arroz. Ele vai na geladeira, busca o arroz. Aí daqui a pouquinho ele olha, tem que fritar a carne. Ele vai no freezer, busca a carne. Daqui a pouco ele, tem que fazer a batata frita. Ele vai caminhando até o freezer, traz a batata frita. Então, ele começou a olhar onde as pessoas perdiam tempo para executar suas tarefas, né? E aí ele começou a trabalhar nisso para otimizar o processo e diminuir o tempo. Não necessariamente nessa ordem, tá? Do Gary Hent ou do Max Weber. Então, as setas não estão ali dizendo que um veio depois do outro. O Henry Gantt, ele foi criador do gráfico de Gantt, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um gráfico muito utilizado hoje em gestão de projetos, né? Então, ele foi um cara muito importante para isso. Mas ele também começou a ver que as organizações mereciam, porque o Taylor, do outro lado, ele dizia o seguinte, se eu pagar mais para as pessoas, elas vão trabalhar mais. E aí o Gantt, ele pensou o seguinte, não, as pessoas não são movidas só por dinheiro. Se eu tiver um reconhecimento das pessoas, elas vão, de certa forma, também trabalharem melhor, né? Então, se eu motivar as pessoas, elas trabalham melhor, às vezes, do que remunerar. O Max Weber, ele foi o idealizador da teoria da burocracia, né? Então, a gente usa o termo, cunha esse termo até hoje, é muito burocrático isso e tal. Mas o Max Weber, ele disse o seguinte, para as coisas não falharem, elas têm que ter processos engessados. Então, ele criou todos esses processos, essa hierarquização nas empresas, para que não tivessem falhas e quando as falhas ocorressem, pudesse se identificar em que momento que essa falha ocorreu e aí tentar corrigir essas falhas, né? Por outro lado, né, existia, então, como começou a Revolução Industrial na Europa, como é que é o nome? Nos Estados Unidos também tinha um grande potencial, né? E ele começou a estudar o processo
E o começou a estudar isso nos Estados Unidos. Então, a gente tem duas teorias concorrentes, que é a teoria do processo administrativo, né, que o Fayol desenvolveu, e do outro lado, o Taylor desenvolveu a teoria científica, né, ou seja, métodos científicos empregados na administração. E o Fayol era preocupado muito com o processo administrativo, quem coordenava, como é que funcionava. Então, teve essa concorrência de teorias dado no mesmo momento. Por outro lado, existia um casal chamado de Frank Gilbrecht e Lillian Gilbert. Esse casal, eles eram engenheiros, né? E eles começaram a estudar, logo depois do emprego das técnicas do Fayol e do Taylor, eles começaram a estudar o que eles chamaram de movimentos de trabalho e situação de fadiga. Então, naquela época, a gente não tinha jornada de trabalho como a gente tem hoje, de 8 horas. Então, os funcionários trabalhavam 12, 14 horas por dia, né? E aí, o Frank e a Lillian, eles viram que os funcionários cansavam, ou seja, ficavam fadigados e tinham mais falhas nos seus trabalhos. Então, eles começaram a estudar e começaram a aplicar ou propuseram a redução da jornada de trabalho. Então, a gente vê nas indústrias hoje turnos de trabalho. Pessoas que trabalham 8 horas, depois entra mais um time 8 horas e outro time mais 8 horas. E aí, portanto, eles têm turnos de trabalho onde conseguem aumentar a produtividade de cada um. Por fim, não por último e não menos importante, existiu também o Henry Ford, que foi o fundador da Ford, tá? O Henry Ford, o que ele propôs, que ele foi tão importante? Ele também implementou os dias de trabalho como 8 horas, né, por dia, e aí ele duplicou para os funcionários o salário para aumentar a produtividade. Então, ele via o potencial de cada funcionário e ele pagava mais para o funcionário que trabalhasse mais e produzisse mais dentro daquelas 8 horas. O que ele fez? Ele criou uma linha de montagem onde o funcionário não precisava buscar o produto e sim o produto vinha até ele. Então, isso, só para vocês terem uma ideia, antes da linha de produção, para montar um chassi de um carro, levava, ou seja, o carro entrava no esqueleto e saía pronto, levavam 12 horas. Ele conseguiu diminuir para 1h30 a produção de um veículo, né? Para mostrar como ele foi tão importante nesse processo. Então, o Frederick Taylor, ele transformou a eficiência, né, num conjunto de princípios e técnicas de como fazer da melhor forma, estudando então os tempos e movimentos. Então, para ele era importante produzir tudo que fosse consumido. Então, ele produzia o máximo possível, porque a gente tinha uma demanda muito grande. O que o Taylor fez? Então, ele fez um estudo de tempos e movimentos, né? Então, esses estudos de tempo e movimento, ele propôs para tentar entender as pessoas de como funcionava essa lógica de tempo e movimento. Então, quanto tempo a pessoa levava para fazer cada tarefa? Então, isso ele fez uma seleção de trabalhadores, os melhores trabalhadores para as melhores funções, ou adequou os caras mais fortes para carregar a caixa, os menores para trabalhar em situações de confinamento e tal. Então, ele foi selecionando o trabalhador. Aí ele determinou o método como cada um deveria fazer, né, o seu trabalho, e ele começou a estudar a fadiga humana. Beleza, esse cara é muito bom nessa forma. Mas se ele trabalhar 15 horas, o que acontece? Ele fica cansado e diminui a produtividade. Então, ele começou a fazer o estudo da produtividade das pessoas, ele viu que em até 8 horas as pessoas exerciam o máximo possível deles. Né? E aí, então, ele criou um padrão de produção, de como as pessoas deveriam produzir e trabalhar. E aí, depois disso, então, ele criou um plano de incentivo, salário e premiação para quem produzisse mais. Ele criou também uma supervisão funcional, ou seja, cada pessoa tinha, às vezes, 1, 2 ou 3 chefes para a função que ela exercia. E ele criou também algumas condições para o ambiente de trabalho.
Isso fez com que a empresa onde ele atuava tinha uma eficiência muito grande em relação a isso. No processo dele, então, um funcionário operário A, por exemplo, ele tinha 3 supervisores, um de produção, um de manutenção, um de qualidade, assim como o operário B, C e D. Então, o objetivo do Ford é que as pessoas fossem supervisionadas ao tempo todo para que elas trabalhassem o máximo possível, tirassem o maior proveito. Por outro lado, o Henry Fayol, então esse que era o europeu, ele já começou então lá no século passado a dizer que administrar era prever, né? Ou seja, olhar para o futuro, já organizar os recursos necessários, comandar e coordenar. Ou seja, na época dele, em vez de dirigir e chamar isso de direção, dizer para onde as pessoas deveriam ir, ele chamava isso de comandar e coordenar e depois controlar se estava funcionando. Então, se a gente falar de uma forma atual, seria PODC, né? Então começa a surgir lá no Fayol. Ele propôs então 14 princípios gerais de administração, divisão de trabalho, cada um deveria fazer uma parte e não todo. Então, se a gente for pensar num confeiteiro, o confeiteiro faz todo o bolo. Então, eu teria alguém que fizesse só o bolo, um que fizesse só o recheio, o outro que fizesse só a decoração, e aí cada um montaria uma parte do bolo. Isso aumentaria a eficiência do processo. Autoridade e responsabilidade das pessoas, disciplina, unidade de comando, ele acreditava que cada empregado deveria ter só um chefe, subordinação, né? Remuneração do pessoal, centralização do poder, uma pessoa decidia, cadeia do comando, e equidade entre as pessoas, estabilidade pessoal, iniciativa e espírito de equipe, né? Depois disso surge um cara que é bastante importante, chamado Henry Ford. Deixa eu mudar aqui para vocês, que eu tenho um outro slide que eu vou instalar para vocês, vai estar mais completo. Então, a gente tem o Fayol, né? Então, o Fayol propôs inicialmente funções básicas de uma empresa, que era a função técnica, que hoje a gente não vê mais, mas sim a área de produção, né? Ou de operação, comerciais, que a gente chamou de marketing, financeira, que a gente viu como área financeira, função de segurança, porque se pensando em fábrica, aí a gente colocaria com operação hoje, mas preocupando com a contábil, que também entraria na financeira, e a administrativa, que a gente viu uma questão mais de gestão do negócio. Depois a gente teve os Gilberts, né, que eram esses dois, que eles começaram a estudar, então, o tempo e movimento e as fadigas, e aí eles foram muito, vamos dizer assim, foram muito renomados por ter essa relação de não no processo construtivo, eficiência e minimização de movimentos, né, além de estudar atividades em relação à fadiga dos trabalhadores. Vamos ver aqui, que eu acho que tem alguém chamando, vamos ver se foi. Tá. O Henry Gantt, então, ele seguia as ideias muito parecidas dos Gilberts, porém ele percebeu falha na administração científica, que reconhecia que as pessoas só trabalhavam através de remuneração. E aí ele acreditava que as pessoas também poderiam produzir mais, não só a remuneração, mas sim como eles tivessem um estímulo, né, moral, ou seja, as pessoas poderiam produzir mais se elas fossem reconhecidas, né? Então não era só de dinheiro que elas eram feitas. Então ele ficou também famoso pelo gráfico de Gantt, né? Onde as pessoas dividem as tarefas de um projeto e determinam o tempo de execução daquele projeto.
Então, aqui a gente teria uma entrega 1, uma entrega 2, uma entrega 3 e uma entrega 4. E aí, seus períodos e as tarefas que necessitam ser executadas durante o projeto. Tá? Então, uma forma de gerenciar projeto, ou seja, como eu planejo e chego até lá. Então, ele foi bastante importante nisso. O Henry Ford foi o fundador da Ford, né? Ele criou a linha de montagem, então, que os carros passavam num processo, hoje, indústrias de ave, de abate de carne, né, de frango, de gado, usam todo esse processo. Fábricas de calçado, grande parte das fábricas utiliza o modelo do Ford. Então, ele deu continuidade às ideias de Taylor por meio da produção massificada, né? Então, como eu falei para vocês lá, para montar um carro levava 12 horas e meia. Então, usando a linha de montagem, ele conseguiu reduzir o tempo para 1 hora e 33, né? Quanto mais carro fabricado, ele conseguia baratear mais o custo e as pessoas têm mais acesso a essa produção. Então, foi conhecida como produção em massa. Vou mostrar para vocês esse vídeo aqui que eu acho bastante interessante, que é dos tempos modernos, e isso remete muito bem à produção de massa, né? Ou seja, mostra o chefe lá ordenando e fazendo com que os trabalhadores produzam o máximo no menor tempo. Vamos ver se a galera... Vocês estão vendo aí ou não estão acompanhando? Consigo ver. Tá acompanhando. Pô, que vida boa, hein, Lucas? Na piscininha. Vida boa nada. Bom, não vai reclamar. Então aqui seria o diretor da empresa olhando a empresa nas câmeras, né? Pois é, não tá aparecendo também.
Gente, alguém tá conseguindo ver o vídeo? Não, pelo menos aqui não. É, eu também não. Eu só consigo ver o Sor. Então, a ideia aqui é uma sátira, né, mostrando como a organização como máquina faz com que os trabalhadores percam um pouco Professor, eu acho que ninguém conseguiu ver o vídeo. dessa relação só vejo sor. Só me vi. É verdade que só me viram? Será? Vamos tentar aqui compartilhar a tela. Tá, vamos ver aqui. Peraí. Ah, agora deu, ó. Agora foi. Agora estão vendo, né? Sim. Agora sim. Opa. Vamos ver aqui o que a galera vai dizer. Sim, agora foi. Tá. Então vamos passar aqui rapidinho, 4 minutinhos. Peraí, vamos voltar aqui. Esse filme não tem áudio, Henrique. Então, a ideia aqui, né, da organização como máquina é pegar o colaborador e fazer ele só fazer processos repetitivos o tempo todo, né? Então, a característica lá da organização do Ford, ela era integração vertical, ou seja, eles produziam desde a matéria-prima
até o carro final. Então, por exemplo, na Amazônia existe uma cidade chamada Fordlândia, onde o Ford montou essa cidade para extrair o látex, e o látex era a matéria-prima da borracha para poder fazer pneu, né? Hoje essa fábrica ela é abandonada, essa cidade é fantasma, porque existem outras matérias-primas melhores para fazer o pneu, e aí acabou acontecendo isso, né? Todas as decisões elas são centralizadas, então, só numa pessoa, nesse caso o CEO, o diretor, né? Burocracia em alta escala, então todos os processos têm que ser bem definidos. O produto é padrão, então não se adaptava a todos os mercados, ou seja, para fabricação era um produto de massa. Financiamento próprio para manter controle da empresa, né? Não pegar dinheiro de banco e assim por diante. Facilidade na solução para qualquer um dos 140 problemas explicados, né? Então tinha um manual mostrando tudo isso, como funcionava, e facilidade na solução, então, ou seja, tinha um manual, cada problema que desse, vai no manual e o manual representava. Já Max Weber, então, ele é um dos caras mais importantes para a criação da burocracia, né? Ou seja, ele criou rotinas de processos administrativos, então, para fazer uma coisa e outra, a gente tinha que estar com todos os processos organizados e carimbados e assim por diante. Então, ele criou isso, ou seja, ele criou burocracia para tirar o amadorismo das empresas. Então, se eu seguir um manual, você é uma empresa de sucesso. Então, ele trouxe um caráter bem técnico e científico ao trabalho das organizações. Então, a burocracia ela é baseada em normas, comunicação formal, divisão do trabalho, hierarquização das autoridades, ou seja, tem o chefe do chefe, o diretor e o presidente, né? Competências técnicas e mérito, ou seja, as pessoas que tiverem mérito pelo seu trabalho, elas vão progredindo. Especialização da administração, ou seja, cada setor trabalha um especialista e a gente tem uma profissionalização. O Max, ele disse que, seguinte, existiam algumas consequências disso, que era a previsibilidade do comportamento humano, então, se eu trabalhar desse formato, as pessoas vão fazer isso, e a gente vai ter uma padronização do desempenho de cada funcionário, né? Então, eu consigo maximizar a eficiência da organização, criando essas burocracias. Por outro lado, a gente tem o seguinte, quando a gente tem bastante disciplina numa organização, a gente pode ter lentidão na tomada de decisão, né? Que é o ponto negativo. Do outro lado, registros, procedimentos como memória técnicas e práticas organizacionais pode criar, ao outro lado, uma papelada ou uma operação muito engessada. Peraí, vamos ver o que o manual diz e vamos seguir o manual, né? A gente não pode quebrar o protocolo. Outro lado, a gente tem a racionalidade da organização, do trabalho, mas, por outro lado, eu vou ter muitos níveis hierárquicos dificultando a comunicação. Então, o chefe do chefe do chefe, tu não pode falar com o chefe do chefe porque eu sou teu chefe, e assim por diante, tá? Dentro disso, Max Weber disse que as organizações têm 3 tipos de autoridade. Uma autoridade, ela é mais tradicional, que é apoiada nos costumes, práticas, né? E asseguradas por tradições religiosas, crenças, assim como, por exemplo, o padre ou o papa, que é uma autoridade lá, que ela está exposta para a gente. E a gente pode ter uma autoridade carismática, que é aquela que inspira a gente. Vou dar exemplo aqui de, por exemplo, o Nelson Mandela. Então, eu adoro aquele cara, eu vou seguir ele. Ou, sei lá, algum famoso que me inspira e eu sigo atrás dessa pessoa. Então, ela tem uma autoridade para mim. E, do outro lado, eu tenho uma autoridade chamada de racional legal, que é aquela que é imposta pela gente. Então, quando a gente chega numa empresa, a gente tem um chefe. Então, racionalmente, legalmente, ele é a autoridade acima de mim. Mesmo ele não tendo a competência necessária, eu tenho que seguir as ordens dele, tá? Então, na burocracia do Max Weber, ele propôs que existem esses 3 tipos de autoridade numa organização. Então, a máquina é mudança, tá? Que é o objetivo de fechamento aqui. Então, a máquina tem comumente um propósito único de transformar insumos em produtos, né? Então, entra de um lado uma matéria-prima e eu transformo ela da melhor forma em um produto, da forma mais rápida e eficiente, né? Então, as organizações geralmente estruturadas dessa forma
mecanicista tem dificuldade em se adaptar à mudança, então quando o mercado muda muito rápido, elas não conseguem se adaptar, e elas geralmente são planejadas para atingir objetivos que são pré-determinados e não são planejadas para inovar, porque elas são planejadas para executar muito bem um processo, tá? Então, essa, vamos dizer assim, a ideia da organização como máquina, né? É cinema mudo, é isso aí, Lucas. A ideia, então, da organização como máquina é essa. O que a gente tem para ver o que eu queria que você executasse? Se a gente for falar agora, está na hora do intervalo, porque é 9h30, né? Mas eu quero que vocês vejam isso e eu vou separar grupos aqui dentro dessa sala. Eu queria mostrar para vocês ainda aqui, ó. Deixa eu voltar lá no Moodle, tá? Dentro do Moodle, então, eu quero mostrar para vocês aqui que agora a ideia é o seguinte, ó. A ideia do estudo de caso é para que você se aprofunde e entenda um pouco mais do modelo de gestão de cada uma dessas pessoas que a gente falou. Então, a gente tem 7 candidatos aqui, né? Sendo ele o Taylor, o Gantt, o Max Weber, o Fayol, o Ford, os Gilberts, tá? Então, vocês vão ter que formar mesas aqui, eu coloquei 6 mesas, mas aí eu vou separar vocês ali, vocês vão falando em que mesa vocês estão e eu vou colocando vocês. Vocês podem abrir, de repente, o vídeo para se olhar e dizer, eu vou fazer com fulano, ou com Beltrano e assim por diante, tá? Vão se apresentar no processo de seleção para vocês contratarem uma dessas pessoas. Vocês vão definir que empresa que vocês querem. Então, por exemplo, eu quero, a minha empresa vai ser a Coca-Cola. E aí essas 7 pessoas se apresentaram para a entrevista, aí vocês têm que ver qual que é o propósito da Coca-Cola. Se é uma empresa que gera felicidade, entre outros, blá, 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 blá. Perfeito, esse é o propósito da Coca-Cola, né? E aí, então, vocês vão entrevistar os candidatos, né? Ou seja, vão entender quem foi Taylor, quem foi Gantt, quem foi Weber, Fayol, Ford, os Gilbreth, e aí vocês vão entender cada um. Por que vocês contratariam um deles para ser o executivo da Coca-Cola, por exemplo, que eu estou dando como exemplo? Por que vocês contratariam? A ideia disso é que vocês entendam um pouco mais sobre o modelo de gestão de cada um deles. Depois a gente vai fazer o seguinte, o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vão colocar aqui no fórum a resposta de vocês em relação a isso, tá? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou criar aqui dentro dentro, eu posso criar grupos dedicados. Então, sei lá, grupo... Vamos botar aqui, 6 grupos. Tá fazendo o quê? Eu vou atribuir aleatoriamente. Permitir que os integrantes troquem de grupo. Vou permitir. Embaralhar integrantes. Então, eu atirei vocês num grupo. Vamos ver aqui. Eu estou na sala principal. Então, se vocês olharem agora, vocês estão entrando em algumas salas. Então tem a sala que está Yasmin, a sala do Matheus. A gente tem algumas salas, e as salas estão com 3 pessoas em média, né? E aí vocês